a sexta-feira nós estamos aqui às 9 horas da manhã, mais ou menos, né? Às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui comentando tudo o que acontece no Brasil e no mundo de um jeito todo especial e com todo carinho e atenção para você, beleza? Bom, eu gostaria de começar o dia de hoje. Hoje a gente vai ter novamente a presença da Luciana aqui com a gente, lá de Portugal, nossa correspondente lá de Portugal. Mas antes eu gostaria de abordar um versículo com vocês aqui rapidamente, sobre tudo isso que está acontecendo aí. Protestos nos Estados Unidos, protestos no Brasil, protestos na Europa. Gostaria de deixar só um recadinho legal para vocês aqui, ó. Provérbios 24, do 19 em diante. Não se revolte por causa dos maus, não tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Bom, pessoal, eu queria deixar esse recado pelo seguinte: muita gente se acha paladino da justiça, querendo ir lá para Brasília, querendo ir para a rua protestar, e vamos fechar o STF, eu sou a favor do Bolsonaro, eu sou contra o Bolsonaro, eu quero a esquerda, eu quero a direita, eu quero o militarismo. A nossa luta não é essa, beleza? Então assim, eu te convido a pensar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Fica mais ligado no que realmente importa, porque saiba escolher as suas batalhas. Eu procuro tentar escolher as batalhas que eu tenho mais chance de vencer. Então não tente lutar contra uma corrupção que é enraizada num país. Não tente mudar isso, porque isso não vai ser mudado aqui, tá? A vida, a injustiça no mundo, o mundo jaz no maligno. Então não tente mudar a política, porque ela não vai mudar. O Bolsonaro não é um cara legal, o Donald Trump não é um cara legal, né? Mas fica isso pra frente. O que eu sugiro para você é: não se envolva em protesto, em política. O tempo não é esse, né? A briga nossa não é essa mais. Mas vamos em frente, beleza? Vamos passar aqui então. Hoje a gente está com a Luciana. Cadê a Luciana aqui? Oi, Luciana. Bom dia. Olá. Tudo bem? Bom dia para vocês aí no Brasil. Deus abençoe. Então tá bom. E aí, como é que você tá? Estamos bem, graças a Deus. Aqui já é de tarde, né? Nós já estamos aí com 4 horas de diferença. Então aqui certo. Já passou aqui o horário do almoço. Começando mais uma semana, eu quero já de antemão agradecer aí a oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu canal. Que isso, é muito bem-vinda, sempre. Então vamos lá, o que você trouxe hoje para nós? A gente conversou na semana passada, né, sobre algumas evoluções ou desevoluções do mercado internacional aí, né? E o que você tem hoje aí para nós? Hoje eu trouxe um panorama aqui, mais especificamente de Portugal, porque saíram todos os índices, né, do primeiro trimestre, e só para a gente ter uma ideia da situação que está se apresentando aqui no momento, né? Então eu coloquei aí nos slides que a gente vai passar hoje, começando aí com o mapa de Portugal e a população, para a gente ter uma ideia da dimensão e do impacto, né, que está passando, que essa pandemia ou essa crise, né, econômica e de saúde está trazendo para o povo aqui, né? Certo. Portugal tem uma população, né, total de 10 milhões e 276 mil habitantes, mais ou menos isso, né? Espalhadas aí pelo continente, que é a parte continental de Portugal, sim, e as ilhas, né, que são governos autônomos. Então eles separam, né, todos os índices e dados entre os Açores e a Madeira, que são aí um conjunto de ilhas, né, cada um. E uma coisa interessante aqui, só para a gente nomear, no ano passado, final do ano passado, os Açores tinham 253 mil habitantes. E hoje, depois da pandemia, caiu para 242 mil habitantes.
Então já teve lá uma fuga em massa de pessoas, né? Aqui no continente também está acontecendo isso. Aham. Muita gente saindo, muita gente voltando para os seus países, né? Tem muito imigrante aqui. Uhum. Então isso é uma característica desses dias aí de hoje. Um pouco disso aí, será que se deve ao Brexit também? Começou na realidade com o Brexit, porque a gente tinha aqui muitos ingleses, né? Aham. E os ingleses investiram bastante em Portugal. Então, os maiores investidores aqui em Portugal, tanto em mão de obra como financeiramente, era o Brasil, a França, né? O Reino Unido e a Espanha, né? Que são os maiores investidores. Com o Brexit, teve realmente já uma fuga, né? Tanto de capital como de capital humano, como de capital financeiro. Uhum. E logo aqui na sequência com esse negócio da pandemia, daí também está evoluindo, os franceses estão indo também, né? Os brasileiros estão voltando em massa para o Brasil, né? Então também vai ficar complicado, porque essa era uma força de trabalho muito importante aqui para Portugal. Certo. Certo. Tá. E o que você trouxe aí para nós hoje em questão de indicadores? Eu trouxe alguns indicadores econômicos aqui que dá para a gente trabalhar. Outro dado importante aí na população que a gente vai levar em consideração, até para a análise dos próximos dados, é que a população aqui, a expectativa de vida deles é de 80 anos. 77 anos para os homens e 83 para as mulheres. Tem muita gente aqui com 102, 103, 104. Então, o envelhecimento da população é muito grande também, né? A gente tem aí desertificação social. Então, são quadros que também contribuem para os dados que a gente vai mostrar. E as previsões que saíram agora no final de maio é que até 2080 a redução de população em Portugal vai ser de 2 milhões de habitantes. Né? Entendi. Então, é um dado importante aí para a gente perceber. Saiu aí o PIB, né? Sim. Também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro quadro que eu coloquei, na realidade, é o indicador de confiança de serviço, né? Certo. Então, esse grau, você pode ver aí pela tabela que eu coloquei aí, né? Que esse grau passou para menos 56%, né? Sim. Então, de menos 7 foi para 56 em praticamente 3 meses. Né? Sim. Então, isso é um dado muito significativo, né? Para a gente entender como que está a situação aqui. Indicador de confiança da população nos valores de serviço. Nos valores de serviço mensais. Aqui foi a sazonalidade mensal, né? Que é esse saldo de respostas externas que eles falam, né? Que é esse SRE aí. Entendi. Depois a gente tem um outro dado importante aqui, que é o indicador de confiança dos consumidores também, né? Mas aqui já é na área de comércio, né? Sim. E daí você vê aqui também que já subiu o horror também, né? Já vinha numa piora em conta do Brexit, que já estava se firmando o cenário, e agora já foi para patamares alarmantes já. Ele vinha numa situação instável justamente por causa disso, né? O que estava me segurando em Portugal era o turismo, e a gente vai ver o que aconteceu com o turismo aí mais para frente. Né? Realmente. Depois a gente tem na outra tabela aí a taxa de desemprego. Que foi até um índice que você pediu para trazer, né, na semana passada. E essa taxa pulou para 7,2%. Sim. Então, isso numa população tão pequena, né? Portugal tem menos, em todo o país, menos do que tem São Paulo, em número de habitantes. Então, isso é um dado muito, muito significativo também, né? Eu tava vendo, só abrindo um parênteses, estava vendo na Suécia hoje de manhã, o desemprego lá já está alcançando 8,5% da população.
Só que quando você fala de uma população da Suécia que é de 10 milhões de habitantes, né, eu sei que percentual é percentual, mas assim, sabe-se que é muito mais impactante do que aqui no Brasil, por exemplo, quando você tem 12%. Né? Você ter lá 850 mil num país desenvolvido, né, e numa população de 10 milhões, o impacto pode ser muito maior. Né? É como aqui em Portugal, né? O mesmo número de população, mas esses dados aqui que a gente está passando são dados oficiais. Sim. Né? São dados aqui do Instituto Nacional de Pesquisa de Portugal. Mas isso aqui é muito mais do que eu estou mostrando, porque os dados oficiais, eles não estão computando aqui a mão de obra que não é legalizada, e que é, na maioria, a maior parte da população. Aqui né? empregos formais, né? Exatamente, aqui é o que está formalizado, é o que o governo tem acesso a dados, né? Certo. Então, quando a gente vai ver, isso aí na realidade é muito mais do que a gente está mostrando. Né? O que é interessante ver aqui também é o seguinte, é o nível de escolaridade em relação à perda de emprego, né? Porque você tem uma perda de emprego de alto escalão, que é o secundário e pós-graduação, né, que seria a graduação e pós-graduação, 9,5%, né? Então, assim, você está tendo não só uma perda de emprego de pessoas de renda de renda média ou baixa renda. Você está tendo empregos de alto escalão sendo perdidos aí, né, sendo extintos, né, no caso. Na realidade, é extinção mesmo, porque o que acontece? Aqui em Portugal, a maioria da população, ela tem grau superior de ensino, né? Fala 2, 3 línguas, então é um pouco diferente da nossa realidade aí no Brasil, mas quando essa faixa da população perde o emprego, perde o poder aquisitivo, consequentemente vai impactar enormemente na economia, porque é a faixa que consome mais. Sim. É a faixa que viaja, é a faixa que vai para restaurante, né? Sim. É a faixa que compra, então é preocupante realmente, é muito preocupante. Tá. Partindo para o PIB aqui, pelo que eu já consegui sacar aqui, esse trimestre agora, de que a gente já está, né, quase encerrando ele agora, né? A gente vai aí pro terceiro mês dele. Ele vai ter um impacto talvez muito mais grave do que o primeiro trimestre, né? Porque assim, aqui eu vi, a gente fechou o primeiro trimestre aqui aí em Portugal em menos 2,3% do PIB, né? Sim. A gente fechou um PIB nesse... na realidade, o PIB ele é menos 3,8%. Porque ele sofre uma reação em cadeia, né? Só que aí vamos basear aqui nesse dado de 2,3. Se a gente comparar com o primeiro trimestre do mesmo período do ano passado, ele seria aí, 4,7% a menos. 4,7% a menos num único trimestre de variação. Isso porque os primeiros 2 meses do ano ali foram praticamente normais, né? O janeiro e o fevereiro ainda não tinha o medo da pandemia, o isolamento social, medidas restritivas de fechamento de comércio e tudo mais. Então, em um mês, conseguiu-se fazer todo esse estrago, né? Então, agora você imagina como é que vai ser... A gente vai entender aonde que está esse gargalo aí, mais na frente. E aí é aí que eu falo, porque o pessoal está falando assim, uma diminuição do PIB, os PIBs mundiais fechando em menos 4%. Se a gente já tem, né, um declínio só no primeiro trimestre de menos 2,3%, você imagina como é que não vai fechar o ano, né? Eu coloco por baixo que vamos ter aí um decréscimo nos PIBs mundiais de pelo menos menos 8%. Né? Por aí. Que é o que é o mínimo que se... meio por aí, né? Porque assim, mesmo que haja uma recuperação superficial aí no último trimestre,
né, a partir do terceiro trimestre, mas acho muito difícil. Até estava escutando hoje na Jovem Pan o pessoal falando, né, na confiança do consumo, na retomada do consumo, não está existindo mesmo com os comércios abertos, mesmo com a retomada, né? Aqui é igual. Algumas coisas já foram abertas, já foi liberado alguns estabelecimentos para abrir, mas o que acontece é que a população não está a sair. Né? Então a população não vai, a população comprou o pânico mesmo. Sim. Né? Apesar de que aqui já está calor, já está iniciando o verão, mas com a proibição do uso das praias, ou seja, a pessoa não pode ir na areia, né? Então não pode usufruir do mar e tudo mais, né? As pessoas continuam paradas ali, né? Ainda está tudo parado. Sim. Então tá complicado isso. E essa parte do IPC aqui? Daí aqui a gente está passando para o índice de preço ao consumidor, né? Então você vê também aqui que já teve uma alteração gigantesca em relação ao início aqui, né? Então a gente está com menos 9,42% aqui, né? E é muita coisa mesmo. Né? O que é interessante ressaltar nessa parte do IPC é o seguinte, né? Quando você tem uma deflação, né, com uma redução da demanda, você tem um desestímulo muito grande por parte da produção, né? Porque geralmente você produz, né, pensando sempre que você vai ter um preço mais alto no final. E aí quando você começa a ter um decréscimo dos valores agregados, né, e uma redução de demanda para a produção. Na realidade, eu até não trouxe os dados assim mais específicos de balança comercial, eu vou trazer na semana que vem, mas vai dar para a gente ver nitidamente que o pouco que se produziu foi em função mesmo da saúde. Então, o que se produziu foi máscara e álcool em gel. Então, os índices que a gente vai divulgar na semana que vem da balança comercial, a única coisa que se produziu basicamente foi isso. Entendi. Né? Fábricas e indústrias paradas, todo mundo aí no layoff, né? E demissões já estão começando também. Entendi. Tá certo. Luciana. Na parte do comércio, eu só queria deixar aqui mais um dado aqui na parte do comércio, que eu acho que é interessante. As vendas no comércio de varejo, que é o consumidor final, elas caíram 21,6%. Isso em dados oficiais. Sim. Uma variação muito grande, né? Num espaço de tempo muito curto. Muito pequeno, sim. Pois é. Então, só para a gente ver, né, o que aconteceu, o comércio praticamente teve essa redução aí, né? E a maior perda, na realidade, foi na atividade turística. Sim, né? Sim. É o que mais está sofrendo e o que mais vai demorar para retomar, né? Então, só para você ter uma ideia, Rafael, assim, para deixar para as pessoas aqui, assim, isso que eu acho muito importante, essas variações de perda aqui nas dormidas, né, de hóspedes, chegou a menos 96,7%. Praticamente parou. E agora nós estamos entrando no verão e as expectativas já são de 98,3% a menos, ou seja, não vai ter recuperação. Né? O que eles passaram para a gente aqui, os estabelecimentos de alojamento turístico e tal, é que todas as reservas foram canceladas, né? E já representa aí menos de 90,4% da capacidade de oferta, está toda vazia. Né? Inclusive os próprios alojamentos, as próprias residências que eram alugadas, não só a parte de turismo, mas também residencial. Certo. Vamos agora aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Mas realmente o cenário que está se desenhando ao longo dos meses aí está se concretizando o meu temor de que realmente o negócio é muito mais embaixo e ainda tende a piorar muito ainda nos próximos meses. Com certeza.
Beleza. Luciano, quero agradecer mais uma vez aí a sua participação aqui com a gente, viu? Eu olho aqui para o monitor porque você está aqui, então se eu não te ver, mas eu vou ver se na semana que vem eu dou uma remodelada aqui para ficar mais fácil eu te ver e olhar para a câmera. Não, tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, desejo uma boa semana a todos. Tá certo. Semana que vem você está aí com a gente de novo. Deus abençoe, até mais. Grande abraço. Pessoal, bom, vamos retomando aqui então. Deixa eu dar um tchau para a Luciana aqui. Tchau, Luciana.